Neste mês nós estamos entendendo um pouco mais o que significa a palavra vida a partir das Sagradas Escrituras. E quem está nos ajudando a fazer essa experiência bonita de estudo é o professor Rufino, a quem mais uma vez acolhemos aqui no nosso programa. Bem-vindo, professor. Obrigado, Padre Rodrigo. Sempre uma alegria poder estar junto com você e com todos os devotos de Nossa Senhora Vida, católicos e católicas desse Brasil, para compreender mais a respeito da Sagrada Escritura. Que coisa boa! E hoje eu convido você a tomar em suas mãos a Palavra de Deus. E hoje queremos visitar o Evangelho de Mateus. E lá nós vamos ler o capítulo 6, dos versículos de 25 a 27. Atentos, escutemos a palavra do Senhor. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A palavra de Deus, ela é cheia de referências à vida. E cada vez que nós vamos a esta palavra, para entender esta palavra tão importante para nós, nós encontramos várias outras referências que vão alimentando a nossa vida cristã. Por isso, convidando o professor Rufino para esta nossa roda de conversa agora, a partir desta página das Sagradas Escrituras, a primeira pergunta que nós já colocamos para ele é essa: como podemos hoje valorizar a vida que é dom de Deus, dado, ofertado a cada um de nós? Muito boa pergunta. Vamos, então, respondê-la a partir um pouco do que o texto nos apresenta. Este evangelho é um trecho do discurso principal de Jesus dentro do Evangelho de Mateus. O discurso começa no capítulo 5, versículo 1 e termina só no final do capítulo 7. São 3 capítulos conhecidos como Sermão da Montanha. E dentro desse sermão, Jesus trata daquilo que é fundamento para os seus seguidores, diga-se de passagem, não é? Esse sermão ele é feito na montanha, padre, justamente para mostrar Jesus como uma espécie de novo Moisés. Assim como Moisés subiu a montanha para de lá voltar com as tábuas da lei, agora Jesus também sobe a montanha. A diferença é que o povo vai com ele e lá ele ensina, então, o povo aquilo que é o direcionamento do Senhor. Dentro desse momento, Jesus está falando para os seus discípulos a respeito de, entre outras coisas, do cuidado que Deus tem. E esse cuidado que Deus tem é um cuidado pela vida humana e por todo o planeta. E isso é uma teologia que não está apenas aqui, mas ela se encontra já com as suas bases no Antigo Testamento. Nós temos uma infinidade de textos que mostram, como por exemplo o Salmo 65, do versículo 9 até o 13, que mostram Deus providente em relação à terra inteira. Então nós temos lá dizendo que Deus visita a terra, que Deus refresca a terra, que Deus a enriquece grandemente com os seus rios e etc. Olha que coisa bonita. Mas também já no Antigo Testamento, nós encontramos Deus também sendo providente em relação aos animais. E é o que Jesus fala aqui. Não é? Jesus fala desses pássaros do céu que são cuidados por Deus. Isso já está presente, por exemplo, lá no Salmo 145, versículo 16, quando o salmista diz, em relação a Deus, abres a mão
e satisfazes os desejos de todos os animais, de todos os viventes. Do mesmo modo, o texto bíblico vai nos mostrando que Deus cuida do ser humano, como nós já vimos nos programas anteriores, e assim por diante. Nesse sentido, a palavra de Deus nos ensina que o nosso Deus cuida da natureza, portanto, dos animais, de toda a obra criada, do ser humano, e nós somos chamados a valorizar a vida do mesmo modo como Deus, que é o seu Criador, valoriza. E esse é um grande chamado que nós devemos, com certeza, assumir. E, nesse sentido, não ficarmos apenas alienados diante de toda a realidade, às vezes, em que a vida corre risco. Isso é muito importante. Daí, padre, eu queria só fazer aqui um adendo em relação ao compêndio de doutrina social da igreja. Eu não sei se você que está nos assistindo agora conhece, mas é um calhamaço, assim, um grande livro onde a igreja expõe, a partir das escrituras, a partir da tradição, esses ditames relacionados a como é que nós devemos lidar com as questões da sociedade. E no número 52 é dito algo muito bonito a respeito da igreja, do reino de Deus e da renovação das relações sociais. Veja, a igreja está dizendo, isso não é parte de uma teologia A, teologia B, mas é a própria igreja. E lá a igreja fala justamente o seguinte, Deus, estou lendo aqui o documento da própria igreja para vocês. Em Cristo não redime somente a pessoa individual. Olha que bonito isso. Mas também as relações sociais entre os homens. E nesse sentido, o próprio texto fala que há um plano de salvação que tem consequências históricas e sociais também. E isso significa a igreja valoriza a vida como um todo. Você, cristão, católico, que está nos assistindo agora, precisa ter clareza disso. Não dá para não valorizar a vida. Isso é um dado das escrituras, isso é um dado da tradição e, como vimos aqui agora, é um dado do próprio magistério da igreja. É muito interessante, professor Rufino, quando você traz este compêndio da doutrina social da igreja, porque mostra que nós, cristãos, nós somos chamados a nos relacionarmos com as pessoas, a nos envolvermos as inúmeras realidades sociais, políticas e econômicas para que façamos acontecer o reino de Deus entre nós. E nós sabemos que este nosso envolvimento exige também de cada um de nós uma resposta adequada, que nasce a partir desta interpretação da palavra de Deus, da tradição da igreja, também do próprio magistério. Eu acho até interessante quando a gente está estudando os padres da igreja, um padre que um dia fecha a porta da igreja e diz assim, olha, hoje nós não vamos ter Eucaristia porque um dos nossos irmãos morreram de fome. E olha que isso não foi dito agora, foi dito há muitos anos, lá nas primeiras horas da igreja. Por isso agora a gente até pode fazer essa pergunta a você que está nos ajudando a refletir nessa palavrinha vida aí a partir das Sagradas Escrituras. Como em comunidade podemos nos preocupar para que a vida também seja plena, não só em favor de nós mesmos, mas também de nossos irmãos? Olha só, que pergunta maravilhosa e pertinente, padre. Eu sempre gosto de voltar às bases da Escritura e há um versículo de modo muito especial que eu gostaria de citar, porque ele é citado no compêndio de doutrina social da igreja justamente para falar dessa realidade, que é primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. E João lá fala, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o primeiro ponto é esse, nós precisamos compreender isso. A gente fala tanto de um Deus que é amor, tanto de um Deus que é amor, tanto de um Deus que é amor, mas se nós não amamos, observe, esse conhecimento é só da boca para fora. E o compêndio de doutrina social, no número 54, evoca esse versículo bíblico e diz assim,
Jesus Cristo revela-nos que Deus é amor e nos ensina que a lei fundamental da perfeição humana, e olha o que diz o compêndio, padre, olha que bonito, e portanto da transformação do mundo, é o mandamento novo do amor. E a igreja vai ensinar aos que creem no amor divino, dá-lhes a certeza de que abrir o caminho do amor a todos os homens, diz a igreja, e instaurar a fraternidade universal não são coisas vãs. E esse também é um princípio que vai aparecer na Gaudium et Spes. Gaudium et Spes, para quem não conhece, é um documento que está presente no Concílio Vaticano II, que no número 38 vai falar a respeito disso. Ela evoca essa ideia de um Deus que se faz homem e diz que ele entra como homem perfeito na história, assume a história, recapitula essa história, revela que Deus é amor e nos conduz, como seus discípulos, a termos atitudes concretas de transformação do mundo a partir desse mandamento. Então, observe, a nós, a construção dessa fraternidade universal, como a igreja ensina, pautada nas Escrituras, não é algo negociável, não é algo que a gente possa abrir mão, não é vão, não é vazio, percebe? Não há cristianismo sem a vivência do mandamento universal do amor ao próximo, porque senão a gente cruza os braços diante da realidade e simples e puramente acha que isso é pensamento ideológico, etc, etc, como infelizmente alguns não conseguem ter a totalidade do pensamento teológico claro e acabam distorcendo, dizendo que amar o próximo, ajudar os pobres ou fazer qualquer tipo de transformação das bases da sociedade é algo ruim, é algo negativo. Eu estou aqui lendo para vocês documentos da própria igreja. Que coisa linda! Igreja essa que permanece fiel a esse propósito de amar o próximo como o Senhor Jesus amou. E isso, com certeza, tem consequências concretas. Eu diria, esse é o caminho, padre, é o caminho do amor. João, muito obrigado por esses minutos que você ficou conosco. Como é bom escutá-lo e, com certeza, aqueles que estão nos acompanhando estão aprendendo bastante neste mês aí sobre a palavra vida a partir das Sagradas Escrituras e, claro, ajudados por você. Mas nós ainda vamos nos encontrar neste mês para continuarmos este estudo. Bom trabalho! Nós queremos colocar nas suas mãos de mãe querida todas as nossas intenções, todos os nossos pedidos para que sejamos verdadeiramente anunciadores da palavra que é o Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.